Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo nome é Os Dois Servos. Palavra baseada no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 51. As palavras proferidas por Cristo Jesus, ela tem como propósito mostrar a responsabilidade que todo cristão tem em ser fiel e de se preparar para a prometida volta dele, Cristo Jesus. Nessas palavras lidas nessa noite, são exortada a vigilância e o comprometimento, pois tais palavras têm como pano de fundo a volta de Cristo Jesus. Uma volta no final dos tempos em que ele, o Filho do Homem, virá em glória para buscar a sua noiva, a Igreja de Cristo Jesus, livrando-o de todo mal, livrando da grande tribulação que há de vir. A palavra fala de dois servos. São dois tipos de servos. O servo fiel e o servo infiel. Ou mau servo, servo negligente. Portanto, não se trata de uma advertência ao homem natural. Não tem nada a ver com o homem natural. Mas sim uma advertência àqueles que se titulam servos de Cristo. É uma parábola, na verdade, destinada somente para aqueles que foram chamados para ser servos. Declaração feita no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. A parábola dos dois servos, nós podemos tirar algumas conclusões ou fundamentos que servirão para o nosso dia a dia, para a nossa vida enquanto estivermos nessa terra. E o primeiro fundamento que nos vem à mente nesse momento é que se trata de uma mensagem de alerta e comprometimento. Então, essa parábola é uma mensagem de alerta e de comprometimento. É uma passagem que se aplica apenas para aqueles que servem no reino de Deus. Então não é para todos. É somente para aqueles que servem no reino de Deus. Com essa parábola, Cristo quer nos exaltar a ser diligentes, a ser vigilantes. Ele tenta exaltar
Então, a diligência é a vigilância do servo bom. E, ao mesmo tempo, censurar a imprudência, a negligência do mau servo. Fica claro que o entendimento é muito claro. O servo deve atender à vontade de Deus. E isso é o que importa em todo o serviço ministerial. O atendimento é melhor do que o conhecimento. É claro que as pessoas precisam ter conhecimento, mas tem de atender também. Não são palavras minhas. São palavras escritas por Cristo no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 3. Em outras palavras, Cristo está dizendo para nós, Ele está colocando em lados opostos aqueles que ouvem e praticam. E do outro lado, aqueles que ouvem e não praticam. Lucas, capítulo 13, versículo 27. Portanto, conhecimento e prática são duas coisas inseparáveis. O servo que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, com toda certeza será castigado. Castigado com muitos açoites. Mas aquele servo que não soube, mas fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A palavra de Deus é clara. Que a quem muito for dado, muito se cobrará. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E vai além. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Não. Senhor. Senhor. Vive balbuciando as palavras Senhor. Isso não é suficiente para entrar no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, esse entrará no reino dos céus. Não são minhas essas palavras. Elas estão relatadas no livro de Mateus, lá no capítulo 7, no versículo 21. Portanto, irmãos, ter interesse em saber a vontade de Deus é uma virtude. Então, estar interessado em conhecer a vontade de Deus é uma virtude. Com tudo isso só, não atende o querer de Deus. Deus quer mais.
Ele quer que nós venhamos a fazer tudo o que sabemos. Tanto como conhecimento como prática. Ao fazermos conforme a vontade de Deus, nós nos tornamos aos olhos dele servo bom e fiel. Mas infelizmente, no meio cristão, existe uma quantidade enorme de pessoas que aparentam ser servos fiéis, mas trazem escondidos sentimentos terríveis, e quando assumem uma posição de comando, suas máscaras caem por terra e o seu verdadeiro caráter é exposto. Mas uma coisa é certa, essas pessoas, elas não estão enganando a Deus. Ela pode enganar o homem, mas elas estão enganando a si mesmo. Pois quando estiverem nessa terra, enquanto estiverem nessa terra, até podem usufruir de alguma vantagem, mas uma vantagem passageira. Porém, no dia da confrontação, e esse dia virá com toda certeza, esse servo irresponsável, esse servo infiel, ele será colocado à parte. Sim, ele vai ser colocado à parte. E lá, naquele momento, ninguém vai poder se justificar alegando que não sabia, alegando ignorância. Portanto, irmãos, essa é uma mensagem de alerta. Um alerta sobre a responsabilidade que o cristão tem ao ser administrador fiel de todos os dons dados por Deus a ele. É um alerta para que se prepare, não para ser um popstar, se preparar para a volta de Cristo Jesus, porque ele vai voltar. O segundo fundamento que nós podemos tirar nessa noite, dessa parábola, é que a ordem é vigiar sempre. Sim. A ordem é vigiar sempre. Ao falar sobre esses dois servos, Cristo Jesus tem como propósito apontar para a realidade. Uma realidade de seu retorno. Um retorno cujo evento comparou com a chegada de um ladrão. Um ladrão que assalta uma casa e, portanto, é uma chegada imprevisível. E o ladrão não avisa quando vai chegar. Mas Cristo Jesus ressalta que a sua vinda será em um momento em que ninguém vai estar esperando. Declaração feita no livro de Mateus, versículo 24, capítulo 24, versículo 44.
Mateus, capítulo 24, versículo 44. Então essa mensagem é um alerta para que estejamos vigiando para não sermos surpreendidos, porque ele vai voltar, ele vai retornar a essa terra para buscar a sua igreja. Declaração feita no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 ao 4. Nós vivemos em um mundo caído. Nós sabemos que a nossa carne é fraca. E, portanto, precisamos ser fortes para resistir a todo e qualquer tipo de tentação. Declaração feita no livro de Mateus, versículo 26, capítulo 26, versículos 40 e 41. Nós devemos nos lembrar de que o cristão verdadeiro, ou seja, o verdadeiro cristão, o seu espírito, está pronto para servir a Deus. Está pronto para obedecer aos mandamentos de Deus. Mas, como eu falei, a nossa carne é fraca. E se nós não vigiarmos a todo instante, a todo momento, nós podemos cair em pecado. Pois enquanto nós estivermos nessa terra, nós sempre estaremos em luta. Uma luta travada entre nossa carne e nosso espírito. E cabe a nós somente resistirmos, sem nunca baixar a guarda, para não ficarmos vulneráveis às investidas do inimigo. Vigiar, irmãos, é estar atento. Atento à voz de Deus. Reconhecendo as nossas fraquezas. Evitando situações perigosas. A ordem é para vigiar. Vigiar significa estar atento e em constante oração, para que a gente possa enfrentar, estando preparado para o grande dia da volta de Cristo Jesus. Então, estar em oração constantemente, nos desviando do mal, são palavras proferidas por Cristo Jesus e gravadas no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 33. O servo bom e fiel, ele obedece e ele cumpre as determinações do seu Senhor. Sim. O bom cumpre. Ele obedece. Porém, o mau servo não aprecia a vigilância. É como se ele nunca tivesse de prestar contas de seus atos ao seu Senhor. Mas vai chegar o dia dele prestar conta. E quando esse dia chegar, o mau servo terá o castigo que ele merece.
pois ele foi desleixado, ele foi imprudente. Portanto, nós devemos levar uma vida com prudência. Uma vida com prudência para podermos prestar contas a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando da sua volta. Nós vamos prestar conta da nossa mordomia cristã. Declarações feitas no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Lembre-se sempre que aqueles que deixam preocupações da vida tomarem conta do seu ser, aqueles que se tornam insensíveis e não percebem os sinais de Deus chamando a todo momento, ao se envolverem com as coisas mundanas, ao se envolverem com procedimentos inadequados, sendo incapazes de perceber o chamamento de Jesus para uma vida santa. Esses serão considerados naquele dia maus servos e terão um castigo merecido por suas más obras. O terceiro fundamento que nós podemos tirar dessa parábola é uma ausência temporária. Uma ausência temporária. O Senhor usa a estratégia da ausência temporária. Uma estratégia que ele usa para conhecer o caráter dos seus servos. Uma vez que o bom servo é fiel, tanto na presença como na ausência do Senhor. Então, com essa ausência temporária, ele conhece entre o bom e o mau servo. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Responsáveis pelas escolhas que fazemos. O mau servo, ele teme o Senhor e busca ocupar o seu lugar na sua ausência. Ele quer comandar. Infelizmente, o homem nem sempre é confiável. O filósofo Maquiavel disse um dia: dê poder a um homem e verás quem ele é. A gente só conhece as pessoas quando ela tem poder nas mãos. Infelizmente, a gente passa a conhecer, elas têm poder, você passa a conhecê-las. Mas por que isso? Porque uma posição de comando pode trazer à tona o verdadeiro caráter de um indivíduo.
E isso fará a diferença entre o bom e o mau servo. Vai ficar nítido. Quando você conhece o caráter de uma pessoa, você vai distinguir entre o bom e o mau servo. Não é a posição que traz essa característica de um servo. Não. Pois todas as características do ser humano estão no seu caráter. A pessoa nasceu com aquilo. A posição que ele ocupa só faz com que o seu caráter e essas características se aflorem. Quando Cristo não informou e não informa a data de sua volta, ele quer testar a nossa fidelidade para com ele. A ausência de Cristo nos testa a nossa fidelidade. Na sua volta ele quer encontrar as coisas organizadas, porque ele é organizado. Ele quer encontrar as coisas em bom funcionamento. Por isso nós servos devemos estar atentos para a volta de Cristo, para que Ele não nos encontre a nós em falhas. É preciso que nós estejamos vigilantes para não ser encontrados em falha. É importante que a gente diga que não basta o que devemos fazer. Muito menos saber o dia da volta de Cristo. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque o importante mesmo é sermos obedientes. É executarmos as ordens de Cristo Jesus, pondo em prática a palavra de Deus. Pondo em prática essa palavra. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Então a ênfase de servir ao Senhor é essencial. Nós devemos servir ao Senhor servindo aos nossos irmãos. Para que Cristo Jesus nos forneça alimento sólido. Um alimento que, uma vez digerido, tem poder transformador, que irá nos transformar de dentro para fora, não de fora para dentro, vai nos transformar de dentro para fora, nos tornando aquilo que a palavra diz, nos tornando sal e a luz desse mundo, nos tornando capaz de provocar mudanças em nosso meio. Sim, meu irmão. Essa é a essência, essa é a ênfase de servir a Deus. Servindo aos nossos irmãos, ganhando almas para o reino de Deus, ganhando almas para a nossa igreja, para a igreja de Cristo nessa terra, ganhando almas para Cristo. O quarto fundamento
é que somos responsáveis por nossas escolhas. Sim, nós somos responsáveis por nossas escolhas. O ser humano não tem como fazer a reconciliação com Deus. Para nós, isso é impossível. Mas Cristo Jesus, Ele fez isso em nosso lugar. Ele entregou a sua vida na cruz para que essa reconciliação fosse feita. Esse foi um ato de amor. Foi um ato universal. Isso quer dizer que todos, sem nenhuma exceção, podem usufruir dessa graça. Todos, todos, sem nenhuma exceção, podem usufruir dessa graça. Mas ao mesmo tempo, esse ato de amor de Cristo se tornou um ato condicional. Por quê? Porque somente aqueles que aceitarem o sacrifício feito por Cristo Jesus é que poderão usufruir. Poderão saborear, poderão viver essa graça que é a salvação. É verdade que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Nós somos dotados de vontade própria e podemos escolher aquilo que supostamente é o melhor para nós. Você escolhe o que é melhor para você. Eu posso escolher o que é melhor para mim. Porém, Deus nos fala algo muito interessante. Ele nos deu um livro chamado Bíblia, que é um manual de instrução para o ser humano. Um manual divinamente inspirado para vivermos uma vida abençoada aqui nessa terra. Na Bíblia Sagrada. Esse manual, se a gente seguirmos corretamente, fará com que nós tenhamos, que cada ser humano tenha uma vida útil, prolongada. Quando a gente compra um eletrodoméstico, acompanha o manual. Aquele manual é como você deve proceder com aquele eletrodoméstico para ele durar o maior tempo possível. A Bíblia é isso. É um manual que nós temos, que Deus nos deu, para que a gente, ao seguirmos aquele manual, ao procedermos como o manual diz, nós tenhamos uma vida prolongada, ou seja, uma vida eterna. Mas infelizmente
muitas vezes deixamos de consultar esse manual. A maioria das pessoas quer receber apenas as promessas e as bênçãos que estão nesse manual, mas não consulta esse manual. Como eu disse, infelizmente, não são poucos os cristãos que se enquadram nesse perfil. Não, tem muita gente. Essas pessoas se esquecem que cada um de nós prestará contas de nós mesmos a Deus. É a lei da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Não são palavras minhas, não, são palavras declaradas no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, portanto, irmãos, nós somos responsáveis por nossos atos, por nossas escolhas, e Cristo Jesus espera na sua volta, encontrar as pessoas em constante vigilância. Encontrar pessoas sendo fiéis à sua palavra, observando com rigor a verdade e a exatidão, tendo firmeza e perseverança nas boas ações, agindo sempre com moderação, evitando tudo aquilo que for fonte de erro, pois se amamos Cristo Jesus verdadeiramente, acima de todas as coisas, com certeza nós não vamos ter dificuldades em obedecer a palavra de Deus, andando em santidade, aguardando a sua volta. Porque o próprio Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. O quinto fundamento é o bom e o mau servo. É o foco da nossa pregação. Cristo Jesus se apresentou nessa terra como servo. Se apresentou como servo porque fazia sempre a vontade soberana do Pai. Declaração feita no livro de João, capítulo 8, versículo 29. Cristo expôs a chave para uma vida agradável. Ele nos ensinou qual era essa chave para que a gente tenha uma vida agradável a Deus. Ele mostrou isso pessoalmente. Humildade, obediência e renúncia. Palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, no livro de João, capítulo 14, 21 ao 24. O bom servo, ele vai ser colocado em lugar de honra, enquanto que o mau servo será surpreendido.
ele vai ser surpreendido na volta de Cristo. Porque ele vai ser condenado por sua negligência. Não são palavras minhas, são palavras de Cristo, no livro de Mateus, capítulo 24, 48. Observe, nós já falamos isso essa noite. Nós não estamos falando para ímpios, não estamos falando de ímpios. Nós estamos falando de pessoas que são servos de Cristo Jesus nessa terra. Pessoas que conhecem a Cristo e um dia o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. Pessoas que o chamam de meu Senhor. Pessoas que acreditam em sua volta. Mas que por não terem firmeza na palavra, acham que não é necessário se preocupar com isso agora. Essas pessoas acham que ele ainda demora. Esse tipo de cristão, irmão, ele nega a sua prática. Ele nega na prática a volta de Cristo. Ele acredita que ele vai voltar. Mas não é agora, não é para agora. Então ele nega a volta de Cristo, mesmo sabendo, mesmo acreditando que um dia ele vai voltar. Eles serão uma grande surpresa. Virá o Senhor daquele servo, num dia que ele não espera, e a hora que ele não espera, que ele não sabe, e separar lá, e vai separar. Vai destinar esse servo mau a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então o servo mau vai ser destinado junto com os hipócritas. Essa palavra está nos dizendo que os servos maus, Cristo Jesus, naquele dia que ele voltar, os separará. Eles não farão parte da grande festa, uma festa pela sua volta. Pois a esses servos maus restará somente o lago de fogo, que foi destinado a Satanás e aos seus seguidores. O lago de fogo, ou inferno, ou qual seja o nome que você quer dar, ali sim haverá pranto e ranger de dentes. Tal sofrimento, irmãos, é um sofrimento eterno. E esse sofrimento é destinado a todos que não se preocupam em fazer a vontade de Deus, obedecendo às suas naturezas pecaminosas, fazendo obras da carne. Se aos servos infiéis está destinado o lago de fogo, os servos fiéis, prudentes, que guardam a palavra de Cristo, está reservado gozar a vida eterna. Uma vida eterna, onde irão receber os galardões
no grande tribunal de Cristo. A palavra diz que aos vencedores será dada autoridade sobre as nações. Julgará o mundo e os anjos. Promessa feita no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Os vencedores reinarão com Cristo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Receberão muito pelo que fizeram, pelos bens do Senhor nesta terra. Mateus, capítulo 25, versículos 21 ao 23. Terão a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. A incorruptível coroa da glória. Capítulo 1, livro 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. E a coroa do gozo. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 29. Então, os vencedores viverão eternamente com Cristo Jesus. Amém.